Amanhã é para sempre, terça-feira, 18 de janeiro. Mas antes, responda nos comentários se é a primeira vez que você assiste essa novela. Aníbal informa Fernanda que ela tem uma reunião de negócios com Franco Santoro em 2 horas na casa dele. Bárbara diz ao Padre Bosco que Eduardo era como um filho para eles. O padre diz que se lembra quando ele foi mandado para o internato ainda pequeno. Bárbara sabe que Eduardo manteve contato com o padre, mas eles não tiveram nenhuma notícia dele. O padre faz o jogo dela e diz estranhar que Soledade não tenha dito nada a eles. Bárbara alega que Soledade não tinha confiança nos Elizalde como os Elizalde tinham nela. Gonçalo tinha um imenso carinho por Soledade e Eduardo, e ela também. Franco avisa Gardênia que ele vai receber a visita de Fernanda, por isso pede que ela tire umas horas de folga. Fernanda critica Aníbal por marcar a reunião na casa de Franco. Aníbal avisa que ela não deve falar nada sobre o leite perdido a Franco. Fernanda reclama porque não gosta de mentiras. Gonçalo diz que eles devem levar esse contratempo com mais calma. Além disso, se o negócio for fechado, será visto como um assunto sem importância. Eduardo avisa Jacinto que está indo na clínica ver Liliana e volta em 2 horas. Bárbara pergunta ao padre o que realmente aconteceu com Eduardo. O padre quer saber se ela se refere aos motivos que Eduardo teve para acabar com sua vida ou se ele indicou algum culpado. Ela responde que sim. O Padre Bosco garante que a única coisa que sabe é que Eduardo disse que a hiena fez muito mal a ele e a sua mãe. Ele pergunta se ela sabe a quem ele se referia. Bárbara afirma que não sabe. O padre diz que, na verdade, nem sabe se realmente se tratava de uma mulher. Eduardo visita Liliana e tenta consolá-la pela morte de Ciro. Ela diz que o Rei Branco precisa perder a cabeça para que ela possa recuperar sua liberdade. O padre conta a Bárbara que os restos de Soledade estão na cripta da paróquia. Ela pede para visitar a cripta. Adriano percebe que Fernanda está nervosa por causa da morte de Eduardo. Ela confirma que sim, e não nega que ele foi seu primeiro amor. Ele pede que, por respeito à memória do falecido, esqueçam isso. Eduardo confronta Oregon, supondo que ele tenha colocado na certidão de óbito que Ciro morreu de infarto e não de fraturas múltiplas ocasionadas por uma bomba que ele fez para evitar que Liliana recebesse eletrochoques. Aníbal diz a Fernanda que a sobrevivência do Grupo Lactus depende dela. Graziella e Simão aparecem no escritório de Oregon e Eduardo os cumprimenta pela morte de Ciro. Após ele sair, Graziella pergunta a Oregon onde estão as coisas do marido dela. Na cripta, Bárbara pede ao padre para rezar sozinha por Soledade e Eduardo. Ela pede que Satanás faça com que eles queimem nas profundezas do inferno. Escondido, o padre ouve apavorado. Santiago se apresenta para Dominga como namorado de Aurora. Na fábrica, Gonçalo é informado que eles não vão poder produzir leite por 1 semana. Um dos responsáveis insinua que houve sabotagem. Adriano o acusa de incompetência por ter acabado com as vendas do Grupo Lactus. Fernanda chega à fazenda de Franco e se surpreende ao ver Gardênia. Bárbara informa Artêmio que os restos de Soledade e Eduardo estão na cripta da paróquia São Rafael. Ele diz que os dois precisam conversar pessoalmente. Santoro chega em casa e se aproxima de Fernanda e Gardênia. Santiago diz a Dominga que a Aurora voltou para lhe pedir permissão para se casarem. Fernanda deixa claro para Franco não ter gostado que ele tenha contratado Gardênia sem conversar com eles antes.
Ela diz também que, até onde entendeu, a sociedade da Power Milk e o Grupo Lactus dependem de muitos fatores. Franco diz que ela está enganada, porque a sociedade só depende dela. Artêmio diz a Rebeca que certamente Eduardo contou ao padre seu segredo e o motivo pelo qual se suicidou, por isso ela precisa matar o padre.